tarde, Tamandaré, boa tarde a todos. Estamos aqui começando mais um podcast Decodificando. E nessa tarde a gente vai estar aqui falando com uma pessoa muito especial, nosso convidado, nosso amigo. Daqui a pouco a gente vai estar apresentando ele para vocês. Mas também queríamos dizer para vocês que têm nos acompanhado sempre em nosso canal do YouTube. Continue nos acompanhando, compartilhando, curtindo o vídeo, tá certo? E enviando para outras pessoas. A vocês que têm sempre sido conosco na Rádio Tamandaré FM 87,9. Esteja conosco, ligadinho aí, que a gente hoje tem uma conversa muito boa, falando de Deus, fé, esperança, livramento e uma nova oportunidade. Antes de eu apresentar aqui os nossos companheiros e participantes, eu queria também aqui, deixar aqui a solidariedade do podcast Decodificando, a família do nosso amigo, nosso Isa, a pessoa que está aqui todos os dias na Rádio Tamandaré FM 87,9, Justino Oliveira, que o mesmo perdeu um ente querido seu, está aqui no podcast Decodificando, se solidarizando com essa situação, tá certo? Justino, receba um abraço do podcast Decodificando e toda a sua família, tá certo? Mas estamos aqui com o nosso Isa, aqui o nosso entrevistador. Ele tem um chapéu, chapéu de sertão. É o Jonatas Gomes, meu irmão, ele está aqui e ele vai continuar aqui falando com vocês. Quem se apresentar, não precisa mais se apresentar, né? Todo mundo, o Brasil inteiro já conhece Jonatas Gomes. Olá a todos, quero saudar nosso irmão Thomas, que está aqui no estúdio, todos que estão aqui com a paz do Senhor, meu irmão Amaro, Justino, meu sentimento, a sua perda, mas estamos aqui para mais uma entrevista e creio que a gente vai ter um testemunho tremendo. Eu estava assistindo o vídeo da reportagem do acidente do nosso irmão e ele vai trazer esse testemunho para nós e eu creio que vai ser de edificação para a sua vida. Deus vai falar com você através desse testemunho, amém? Então fique conosco, fique ligadinho, você através da Rádio Tamandaré, você que está através da live, acompanhe conosco, muito atento, não saia, não desligue o seu telefone, nós vamos estar aqui conversando com o nosso irmão, se edificando. E é isso aí, vamos para mais um podcast do Decodificando. Então vamos apresentar ele, Ele está aqui. Amém. E para quem vai estar diante do nosso vídeo, vai ver que ele está sempre mudando, tentando chegar a melhor imagem, melhor forma de você nos visualizar. E hoje a gente conseguiu compartilhar aqui a mesa entre eu e o Jonatas, mas aí o nosso convidado vai se apresentar agora e ele vai estar se apresentando, nosso irmão Tomás, ele vai se apresentar, fica à vontade, Tomás, para se apresentar ao nosso público. Boa tarde, a paz do Senhor para todos. Quero agradecer desde já o convite, a presença dos irmãos, também agradecer aqui a minha esposa presente, que ela pôde vir, e agradecer meus familiares. Desde já, pelo acontecimento que houve em mim, o milagre que Deus fez em mim, foi coisa extraordinária aos olhos do homem. E dizer que é um prazer estar aqui na Rádio Tamandaré, e dizer que Deus é poderoso e que Ele faz aquilo que a gente nem imagina. Amém. Glória a Deus. Então, vamos começar, Thomas, que esteve diante desse grande livramento que Deus deu a você, teve a oportunidade de contar esse testemunho para todos nós. Eu gostaria de saber, e para começar a perguntar,
como foi que aconteceu. Quem é Thomas, né? Thomas, onde você morou, o que você faz, o que você fazia e como foi. Daí a gente entra para outras perguntas, né? Você começar se realmente de onde você seus familiares, sua origem. Conta um pouco de Thomas. Eu sou de Santo André. Só fiz nascer em Palmares e vivi a minha vida toda em Santo André. Desde tanto, a minha família sempre foi de lá, sempre fui dali de Engenho Coqueiros, Cezinho, o povo todinho da minha família sempre é de lá. E tudo começou, eu sempre fui evangélico, sempre fui crente, e graças a Deus agradeço também ao eterno pastor Graciliano, no qual eu acredito que eu sou hoje por conta dele, no evangelho, poderia ser até outra pessoa, mas ele me ensinou o caminho onde se deveria andar. E sempre fui no evangelho bem, bem crente, bem na igreja, desde pequeno. Bem Então, ativo. bem ativo, graças a Deus. Desde então, a gente sempre teve um eletrônico. Lá, o eletrônico, eu sempre participei da matriz e sempre participava do eletrônico de coqueiro. E a gente, quando chegava novembro, dezembro, o pastor liberava a gente para fazer vigília. E para vigília, fazer sempre dar uma força nos engenhos. Então a gente sempre recebia promessas, mas também recebia que Deus ia tocar nenhum de nós. E tudo que aconteceu comigo foi coisa que Deus já tinha me avisado. Porque tem coisas que eu não sou perfeito. Eu sou obediente e sou desobediente. Tanto eu como meus colegas. E um certo dia, a gente estava no Engenho Bombarda. Acredito que o irmão sabe o Engenho Bombarda. Já ouviu falar? Conhece, João? Engenho Bombarda, conhece? Já vou pregar lá já. Já foi? Não. Aí o Engenho Bombarda, a gente sempre ia para lá, Bombarda, o pastor liberava. E a gente recebeu uma palavra, o eletrônico coqueiro, Engenho Coqueiro, que Deus ia tocar em um daquele jovem, eu não sabia que era eu, para que todos se consertassem, né, um pouco. E assim a gente foi levando, né, mas eu sabia que era assim, não era comigo de certeza. Mas ao passar do tempo, foi levando, e Deus sempre me dava um sinal para que eu me consertasse um pouco daquilo que estava fazendo. E diante de tudo, uma irmã chegou para mim e falou tanto para minha mãe e tanto para mim mesmo. Disse que Deus ia tocar na minha pessoa para que todos o vejam que Ele é Deus. E ali por diante a gente seguiu, sempre seguia achando. Eu já sabia o que iria acontecer comigo, mas não assim, ia ser tão. Não imaginava a proporção. Não imaginar a proporção do que houve. E um certo dia, o dia anterior, eu estava trabalhando com o Paulinho, que na época era vice-prefeito de Rio do Hack, e eu vim de Recife. Aí eu vim de Recife, fui para casa, aí voltei para casa da minha noiva, que na época era minha noiva. Eu voltei à noite, eu fiquei com ela em casa dela, a gente conversou e tal, depois a gente foi para casa. Aí o Paulinho falou, fica amanhã descansando, de folga, né? Fica de folga amanhã. Eu, tá certo, tá bom. Nem imaginava que ia. Então, no caso, Thomas, não é interrompendo, é só para as pessoas se entenderem. No caso, a profissão do senhor Sim, era motorista. Certo. Era motorista de Paulinho, Certo. vice-prefeito. Sim.
E Paulinho me deu essa folga no dia que aconteceu esse acidente. Nesse dia, então, o senhor estaria de folga. Estaria de folga. Vale lembrar também que Paulinho é muito conhecido como Paulinho do Zuega. Paulinho de Zuega, Ele já foi exatamente. prefeito também da cidade de Tamandaré, né? Sim. E no outro dia eu estava de folga, aí às 6 horas da manhã, o colega chegou na minha porta, batendo. Paulinho tinha ligado para mim. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Não, era um rapaz. Vou até falar o nome dele. Sim. O amigo Batata, que é muito amigo meu, amigo pessoal. Batata chegou lá para pedir uma força, que naquele dia eu estava de folga, para que eu ajudasse ele para ir até Cabo de Santo Agostinho, buscar uma peça no trator dele que tinha quebrado. Ele estava aperreado porque as canas dele estavam lá há 2 dias, o trator não tinha consertado ainda. Aí eu disse, não, a gente vai, sem problema nenhum, estava sem fazer nada mesmo. Aí eu fui na casa de Paulinho, peguei o carro dele, a gente foi e seguiu a viagem para Soezinho. Aí de Soezinho a gente foi pro Pucaú. Pucaú, Gamileira, e deixou um rapaz em Ribeirão, no INSS, para a gente buscar depois. Aí, antes disso, a irmã me falou, a irmã de seguidoração lá, inclusive até a esposa dele mesmo, o Batata, falou que antes disso estava muito aperreado, porque não conseguiu achar a chave do carro. A chave do carro estava no bolso dele, no último bolso da bermuda dele, e ele agoniado. Chamou um colega lá, conhecido como Biano, o carro dele, e ele disse, eu vou sair para Pomares, estou indo para Pomares agora. Aí pediu outro carro, outro menino, o menino também disse que ia sair. Aí a irmã encontrou com ele no caminho e olhou para ele e disse, meu filho, não vá não, que eu estou vendo o seu rosto, um semblante muito abalado. Ele fez, não, irmã, olha por mim, que Deus vai abençoar. Aí ele se aperreou, queria resolver naquele dia, que já fazia 2 dias, que já estava a cana lá para tirar, mas não conseguia. Então ele ligou para o amigo Paulinho, e Paulinho ligou para mim, a gente se encontrou, fui buscar o carro e a gente seguiu a viagem. Isso no caso, né? Vamos para entender. A chave do carro dele estava no bolso dele. No bolso dele. Ele não achou. Não achou. E não pegou o carro dele. Não pegou o carro dele. Nem dos colegas. Aí essa chave, ele veio encontrar, passar a mão, ele estava tão aperreado por conta dessa máquina que estava quebrada, ele veio encontrar em Ribeirão, quando ele passou a mão no último bolso dele, ele disse um monte de coisa lá, aperreado, e disse, mas rapaz, só fica tirar tudo da cama. Eu digo, não, pelos caras, colegas, amigos, a gente faz, não tem problema nenhum não. Aí a gente foi, chegou em Ribeirão, deixou um senhor lá no INSS e seguimos viagem para Cabo de Santo Agostinho, que era o destino. A gente chegou lá às 9h30 para 10 horas. Não, às 9 horas por aí. Aí ele foi lá, resolveu, aí o cara falou da máquina lá que estava consertando, faltava uma peça. Aí ele disse, olha, tem uma bronca aí, vamos buscar lá em Prazeres? Aí eu falei, não, vamos embora, a gente tá aqui, vamos embora. E aí a gente foi. Quando chegou na antiga Federal, na 101 aí, depois do Cabo de Santo Agostinho, aí eu só senti quando um carro levou e puxou pro lado esquerdo. Aí eu ultrapassei a via e peguei a caçamba de frente com ela. A caçamba com 38 toneladas de brita, eu apaguei. Daí já só abri os olhos no hospital, no HE, no Hospital de Restauração, né? Certo. O senhor passou quantos dias para... O senhor ficou em coma alguns dias? Não fiquei em coma não. Graças a Deus não. Aí, no caso, o senhor chegou
Foi socorrido foi consciente não, né? Não, Não, desmaiado. não, foi desmaiado. Mas no mesmo dia o senhor chegou a tornar No outro- desmaio? Sim, porque assim, eu não tive nem. Eu fui desmaiado, né? Na mesma hora o cara, o colega faleceu. E um colega da gente também, o tratorista, estava atrás, ele só quebrou a clavícula e 2 No dedos. caso tinha 3 Tinha passageiros. 2 passageiros. Pô, 2 passageiros e o senhor É. sozinho, né? Eu vi o vídeo, meu Tomás, e quem olha a situação do carro, a gente acha que não teve nenhum sobrevivente, né? O carro ficou um maracujá, né? É. Todo retroçado, né? Tudo destroço, só ficou a lata do carro. Fala. E a gente olha assim e vê o tamanho da mão de Deus, da misericórdia de Deus na vida de uma pessoa quando ele quer livrar, né? Quer dar livramento. Teve 2 óbitos, não foi? Sim, o rapaz do caçambeiro também, ele chegou a falecer. Isso é um local, se não me engano. Foi no local. Mas aí, irmão Tomás, assim, que eu vi também na reportagem que o repórter falou que o sobrevivente, eles saíram gravemente feridos. Se eu não me engano, o senhor até saiu do helicóptero, não foi? Foi que as minhas condições não tinha como chegar lá de ambulância. Ia ser imediato. Ia ser imediato. A federal chegou e acenou o helicóptero, aí me buscou e deixou eu lá teve que descer lá na. E as sequelas do acidente, a gravidade, como foi essa? A minha gravidade foi. Não tinha esperança para nada, né? Minha esperança mesmo não tinha. Era zero. Os médicos também falavam isso? Os médicos, antes disso, foi. Quando eu cheguei lá, meu irmão, o Tiago, já estava lá. Meu amigo, Tiago, um abraço, Tiago. Conselho tutelar, ele já está no hospital lá junto com o meu cunhado, o Jovelino, esse muito neguinho, lá na usina Santander. Certo. Ele estava sofrendo um pouco de infarto. Aí. No caso, seu irmão já estava no hospital lá. Mas para outra situação. Outra situação. Aí nesse momento, eu já estava voltando a batida lá. Bati, aí eu tive a ambulância, não tinha condições nenhuma, senão eu não chegava vivo. Aí a Polícia Federal ligou para o helicóptero, aí me deixou lá perto da restauração, em seguida a ambulância veio me buscar. E eu estava muito mal mesmo. Eu estava tentando respirar, mas eu não conseguia. E meu irmão, quando eu cheguei lá, aí na hora, a minha esposa, na época era noiva, minha esposa soube, então um colega, não foi? Uma colega dela falou, teu noivo assim aconteceu. Ela ligou para mim, não consegui. Depois foram para lá e viu que realmente era eu. E meu irmão, na época ele disse que estava assistindo, passando na NETV, prestando emergência lá. Que situação, né? Foi. Ele estava no hospital e viu a reportagem. Quando foi na reportagem, aí na NTV, quando ele viu, puxa, esse carro é de Paulinho. Aí eu vou ligar para fulano, que era eu. Ligar para Tomás. Já ligou para mim, não pegou. Aí quando deu fé, ele ligou para ele, Tomás, sofreu um acidente, espera ele aí na restauração. Ele falou, eu estou vendo aqui agora. Aí ele desceu, ele foi lá me encontrar. Eu não conhecia ninguém, meu olho esquerdo parecia que estava estourado, muito grande, pela pancada que houve. E dali eu estava tentando respirar, por quê? Porque a questão toda mexeu na medula, comprimiu a medula, saturou a vértebra, né? Aí foi cervical, na verdade. E machucou a medula, o médico, no entanto, deixou em observação porque não poderia fazer nada, porque estava muito inchado e tinha que desinchar para ver o que ia fazer, e os médicos não queriam mexer porque era muito grave, era gravíssimo, a minha chance de vida era zero. O médico não queria nenhum. Mas aí Deus sempre bota
né, Amém. para resolver. Através deles, vai resolver. Falando, né, Thomas, igual quando você começou, que a sua participação na igreja, e que sempre foi uma pessoa ativa, cultos, eletrônico, e frequentava muitas vigílias, né? Tinha aquele grupo de jovens bem ativo na igreja. E agora, a gente, sempre o nosso podcast aqui é isso, é passar para as pessoas, né, principalmente para os mais jovens, é algo que venha a trazer alguma experiência, deixar eles alerta. E aí eu quero dizer para o senhor, vale a pena o jovem ouvir uma profecia, ouvir um mais velho, ouvir uma orientação, Deus falar com ele, ficar atento, pensar no seu futuro, pensar também na sua vida, né? O que está fazendo, o que está acontecendo, como está se comportando, o que é que o senhor quer dizer para os jovens nesse momento? Eu quero dizer ao jovem de hoje que ele busque mais, busque e escute, faça daquilo que a palavra de Deus manda, porque para não acontecer algo da mesma forma que eu, ou até pior, não chegar nem a sobreviver, porque eu tenho um propósito. Deus me deu um propósito que não quis levar naquele momento, porque Ele me deixou para ter um propósito. Então, eu recebi várias promessas e depende de mim. Eu estou vivo aqui porque Deus me deu mais uma oportunidade. E dizer para o jovem que aquilo que a palavra vem em si, é pregada, você leia, releia, escute tanto pai, tanto mãe, tanto pastor, seu presbítero, e para ter um pouco de noção, para ter a realidade, saber da realidade, porque é coisa que só Deus faz milagre. Diante do acontecido, assim, você está no hospital e os médicos não têm nenhuma possibilidade. Chega para você. Eles chegaram para o senhor, para a família e deixou isso bem claro para o senhor que não teria possibilidade do senhor ter aquela vida normal. Chegou a esse ponto, não. Essa pergunta a gente vai, né, para o nosso horário comercial, e essa pergunta a gente faz daqui a pouco. Jonas repete a pergunta e Thomas responde, mas agora é hora de tomar um café, tomar uma água e ouvir nossos comerciais dos patrocinadores daqui da rádio, tá certo? Fique conosco. Olá, meus amigos, estamos de volta. Estamos aqui com o nosso irmão Tomás. Ele está trazendo um testemunho poderoso. Está falando aqui do milagre que Deus fez na sua vida. E antes do intervalo, eu fiz uma pergunta, retorno com essa pergunta, irmão Tomás. Na hora que o senhor recebeu a notícia, né? Porque alguém pode estar ouvindo está ouvindo essa entrevista e vai assistir também esse testemunho, e isso vai servir para edificar muitas pessoas, né? Muitas vidas. Mas como foi na hora que o senhor recebeu a notícia que poderia ficar inválido, não ter mais volta, e como o senhor reagiu em relação a tudo que foi negativo, né? Naquela hora ali, como se o senhor lembrou das promessas de Deus, quando o senhor era jovem, se o senhor teve força, né, para continuar acreditando na sua recuperação, porque isso é muito importante, da pessoa se entregar e acreditar que Deus vai tirar você daquela situação. Como foi que você recebeu essa notícia, né, dos médicos, e como o senhor enfrentou isso? Como foi que o senhor enfrentar? O senhor teve fé de persistir,
ou o senhor disse, meu Deus, agora acabou tudo, porque eu lembro que o senhor disse que era muito jovem, 19 anos, não é isso? Não, Era 27. 27, e noivo, então com todos os projetos para casar, pra construir uma família, e agora você está ali diante de uma situação dessa. Como foi que o senhor reagiu em relação a isso? Eu sempre fui tranquilo, graças a Deus fui tranquilo. E isso é uma coisa que a gente nota, né? Sempre De cara a gente já nota que o senhor Você acha que eu puxei é a minha mãe, fleumático, porque bem assim, paciente. a promessa foi feita, né? E o desobediente fui eu. Então eu aceitei, normal, e o médico, antes disso que o senhor falou aí, de aceitar essa questão toda aí, o médico antes não queria me operar. Nenhum queria me operar. Teve um médico lá chamado Dr. Saul. Aí, Dr. Saul, minha sogra também estava lá. Minha sogra conversou com ele, junto com meu irmão, minha noiva. E ele disse: não, eu vou dar uma nova chance a ele. Vou fazer. Aí vou orar, ele é um evangélico. Vou orar, vou fazer a minha parte. Então Deus vai fazer a dele. Eu acredito que Deus já fez, porque ele está vivo aqui é porque ele fez. E ainda bem que Deus não rejeitou esse Saul como rejeitou o da Plínio. Amém. E pode falar. Aí doutor Saul disse que me operar com a equipe dele, com a doutora Érica também. Na época me operou, eu estava muito inchado, o pescoço não estava muito inchado, tinha que desinchar para saber realmente a lesão, se foi, quando foi. E foi justamente no cervical, pescoço. Eu tenho aqui 7 pinos, 2 jastas no pescoço. E o médico olhou e disse: vou marcar a cirurgia, no dia 9. Meu acidente foi dia 25 de novembro de 2015, às 10h24 da manhã. E eu me operei dia 9 de dezembro. Era meu dia, acho que era meu dia, e saí de 4h30, 4h40 por aí. E dali por diante, quando eu me operei, graças a Deus, foi à noite, umas 10 horas, minha noiva foi lá, eu pude ver, eu abri meus olhos e graças a Deus estou vivo. Deus me deu uma nova chance. Aí o senhor disse, vai ter casamento, né? Vai ter casamento, vamos casar. Rapaz, mãe, vamos casar, agora vamos casar, não quer morrer, né? E daí por diante fui. Meu irmão sempre me ajudou muito também. Minha noiva na época estava terminando a faculdade, estava uma agonia da hora. Acho que a faculdade que mais ensinou ela, a profissão que ela tem hoje, foi o senhor. Foi. Eu até falei para ela, rapaz, fica tranquila, vai para casa. Não queria de jeito nenhum. E sempre me deu apoio, nunca carregou, sempre está comigo nas horas boas, nas horas ruins. E aí o doutor Saul, até depois da operação, ele me visitou, aí a assistente dele, também que era médica também, a doutora Érica, ficou me acompanhando depois da operação. E ela chegou até mim e conversou comigo sobre a situação era muito difícil. E eu tenho um laudo em casa de tetraplegia grave, que realmente naquele momento, do pescoço para baixo, eu só mexia os olhos, eu estava tetraplégico. E ela disse: a situação é muito complicada. Você vai, graças a Deus você está aqui, certo? Mas você vai fazer muita fisioterapia, você esteja pronto. Agora o lado direito vai movimentar um pouco, que não pegou muito. Ao lado esquerdo, você não vai movimentar quase zero, porque andar você não vai andar mais. Infelizmente, vou ter que dizer a você, não vai andar mais. Mas
Aí eu disse a ela, eu disse, foi a pergunta do senhor aí, né? Eu disse a ela, eu disse, olha, mas eu acredito que Deus existe, eu estou aqui, já é um milagre, e não tenho, eu vou conseguir, né, filho? Graças a Deus, ela disse, mantenha essa firmeza, só Deus mesmo vai fazer isso. Já fez, eu digo, amém. Eu sempre tive aquela convicção que eu ia voltar a andar. Graças a Deus. Voltei. E muitas pessoas achavam, e quem me conhecia, né? No litoral daqui todo mundo me conhece. Muita gente. Essa repercutiu muito esse acidente. E teve muitas coisas que chegaram a me desanimar também. E foram também conversar com a minha esposa e chamar ela e dizer, ó, a tua hora é agora, de cair fora, porque está tetraplégico, ele não vai fazer nada. Ele está lá inválido, então vai fazer o quê? Então, por ela firme e forte, disse, eu quero assim mesmo, não tem problema não, eu quero assim mesmo, não tem nenhum problema, e segurou Até umas horas dessas aparecem os filhos de Belião. É difícil, né? Você já está passando por uma situação bem delicada. Tem que Aí a pessoa bota mais uma dosagem. Tem que se apegar com Deus mesmo. E eu nunca me desisti do que eu sempre quis. Daí por diante, de lá mesmo, da restauração, eu sempre fui fazendo fisioterapia lá, a médica perguntava a médica, e eu, doutora, como é que eu estou? Ela dizia, não, tá bem, você está reagindo um pouquinho, mas está chegando. Vai ser duro, mas vai. Aí eu, de lá para cá, eu sempre fui fazendo fisioterapia. Aí no dia 25 de dezembro, a médica me chamou a meu irmão, a minha noiva, e disse para contar tudo, né, que estava acontecendo, que eu até então não sabia de nada. Os companheiros que teve faleceu, os companheiros que estavam comigo. Então, os médicos ocultaram isso para o senhor, a família, todo mundo, né? Até para não piorar a sua situação. Né? Aí eu sempre perguntava, eu digo, rapaz, deixa eu ver minha rede social, deixa eu olhar. Eu falei, não, tá sem internet. Aí tá sem internet. Como é que tá sem internet? Todo mundo olhando e eu sem aqui, sem ver internet. Eu suspeitava de alguma coisa, né? Aí eu suspeitava de alguma coisa, né? E eu, antes de tudo isso, eu fui passar lá no trauma e do sábado para domingo, acho que era o pior dia da minha vida. Por quê? Porque eu estava na sala escura, a sala do trauma fica lá escura lá, e chegava gente de todo tipo. Era um tiro, era de faca, era tudo. E eu lá no meio. Quando era às 3 horas da manhã, um morreu, acabou, só vendo aquela luzinha, aquela zoadazinha, né? Morreu, aí pegava, botava naquele pacote azulzinho lá, embalava e levava. E essa situação toda, o senhor vendo e ouvindo, né? Vendo e ouvindo. Eu digo, meu Deus, será que eu vou embora também, gente? Aí outro chega, tava cuspindo sangue. Eu tava na barriga da baleia, né? Era o João. Eu tava na barriga da baleia. E eu olhava assim, meu Jesus. Aí eu fechei o olho e comecei a orar, meu Deus, será que eu vou embora? Não. Aí uma voz lá, consciente, dizia, eu estou contigo. Aí eu abri os olhos, disse, tem alguém aqui? Oi, eu falava, oi. Oi, tem alguém aí? Aí chamava, Gi, oi. Aí eu, de novo, fechei meus olhos e meu Deus, vem cá, eu estou contigo. Aí eu lembrei que eu era um milagre de Deus. Aí eu digo, graças a Deus, eu não vou morrer. E vai morrer todo mundo, agora eu não vou morrer. Aí eu tive firmeza e a certeza que Deus é Deus de milagre. Deus tem as suas particularidades, né? E se fosse para me morrer naquele momento, eu estava muito sério. Estava nem tentando respirar. O médico disse que eu tentava buscar fôlego, mas não conseguia.
Aí dali por diante eu me acalmei, fiquei tranquilo. Aí quando a médica veio contar uma situação dessa, aí eu disse, tem problema não, doutor, eu vou conseguir. Eu vou conseguir porque Deus existe. E o que foi que a doutora contou quando chamou o senhor? Na época, a sua esposa era noiva, chamou os dois, Foi. contou primeiro para eles, depois contou para o senhor. O que foi que ela disse? Tava lá, foi Tiago, quem foi? Foi. Meu irmão, Tiago, minha noiva e a minha sogra. Aí chamou lá e disse, a gente tem que contar a verdade a ele, como é que vai ser, porque ele está muito ansioso. Isso foi no dia 25, na sexta. E eu ia sair no dia 28 para casa, de alta. Ainda é o alta, né? Aí ele disse, eu tenho que contar a ele, porque eu não posso enganar mais, tem que contar tudo a ele, como é que foi, quem foi embora, quem não foi. Aí ela me disse, olha, infelizmente o seu colega não sobreviveu, outro, graças a Deus, sobreviveu, mas está um pouco separado, mas vai ficar bem. A situação sua é muito grave, você não vai voltar a andar. Por então, eu fiquei calado, mas foi do meu consciente uma coisa assim que eu sempre dizia, meu Deus, de que se acontecesse qualquer coisa, acontecesse só comigo, porque eu quem estava fazia coisa errada. Mas Deus escreve em minhas tortas para que a pessoa vai entender, né, lá na frente. Então eu me desabei, eu chorei bastante mesmo. Eu fiquei assim, tipo, decepcionado, porque eu não queria aquilo para mim. As pessoas ainda hoje olham para mim assim, ainda falam sobre essas coisas, me julgam como se eu fosse culpado. Mas quem conhece sabe que Deus sabe trabalhar. Eu não sei de nada, mas Deus sabe tudo. Porque eu não queria bater de frente numa caçamba, para mim, eu mesmo me matar. Não, o senhor escapou ali, porque foi a mão de Deus. Não tem outra explicação a não ser a mão de Deus, porque foi um acidente, foi muita violência, né? O impacto, né? Então, como o senhor falou, tem coisas que fogem do nosso controle, está no controle de Deus. Infelizmente, tem pessoas que não compreendem isso. Eu volto a falar da parte que o senhor falou, que hoje sua esposa era sua noiva, no sentido de que ela poderia ter uma liberdade, né? Porque era noiva ainda, não era casada com o senhor, e poderia desistir, né? Por conta daquela situação. E a gente vê tantos outros relacionamentos se dissolve tão pouco, né? Sim. Mas ela teve fé, isso eu creio que lhe ajudou muito naquele momento que você mais precisava. Já imaginou aquela pessoa que você contou, de repente ela sair da sua vida ali, no momento que você mais precisa? Então... O engraçado que eu chamei ela e disse, olha, eu vou ficar inválido, eu não eu dispensei. Eu não vou funcionar. Vocês vão entender. Eu disse a ela, é como se eu estivesse dizendo assim, você não precisa acabar com seu sonho, com seus projetos. Por conta de mim. Sua causa. Eu chamei ela e disse, olha, fica à vontade. Fui bem claro, disse, olha, siga seu caminho, porque o meu vai ser uma batalha muito grande. Aí ela disse, não, eu vou até o fim. Então eu vi que Deus estava presente naquele projeto. Amém. Deus E se o senhor quiser, pode se direcionar para a câmera que pega ali no senhor e dar um recado para as pessoas que estão passando por essa dificuldade e não abandonar outra pessoa, não abandonar o seu companheiro. Às vezes não é nem uma queda de bicicleta. Mas a importância que foi da sua esposa na época noiva ter ficado com o senhor. Pode se direcionar para a porque por poucos, muitos hoje acabam um relacionamento de anos.
E tem muitos casais que de ano isso acaba por uma besteira. Então, confia, você tem, é questão de confiança e entregar a Deus, orar, porque nenhum relacionamento é 100%. Todos têm os seus problemas. Mas, ore a Deus, não sou santo, mas graças a Deus, o pouco que eu oro, Deus me concede, me dá força para caminhar, a mim e a ela, né? E a gente vai aprendendo um com os outros, com o outro. Eu tenho certeza, Tom, acho que essa situação, ela, como já tinha dito anteriormente, fortaleceu muito o senhor para buscar essa recuperação. Né? Sim, sim, sim. Não, eu creio, aí começou a orar. Eu lembro para você, tem pessoas assim, quer ver a força da igreja, é quando a igreja se reúne para orar por alguém. Eu tinha falado aqui no podcast, numa entrevista anterior, nosso irmão Edmilson, quando algum membro da igreja, né, está passando por uma situação difícil, eu digo isso porque geralmente eu vejo no grupo de WhatsApp, né, minha esposa, ela sempre vejo as irmãs pedindo oração, ela pedindo oração, e há uma corrente de oração, né? Os irmãos entram nessa corrente de oração. Realmente, quem vê a igreja pelo lado edificante, eu sei que às vezes tem muitos que tem crítica, tem isso, tem aquilo outro, mas quando você vê realmente a igreja se levantando para a oração, né? A Bíblia diz que a oração do justo pode muito ser defeita. E quando a igreja em peso está orando, e esses que às vezes criticam, quando vê o irmão, olha, irmão, está passando por uma dificuldade, ora por mim, vocês oram por mim. Primeira coisa que ele vai pedir oração. Mas ele mesmo não ora. É verdade. Então, mas quando eu lembro aí eu falei para o irmão que estava aqui, eu lembrei que quando ele sofreu um acidente, a igreja em peso orou por ele. E no seu caso não foi diferente. A igreja em peso orou pelo Senhor. Eu acredito que no litoral de pernambucano, eu sou muito conhecido, foi muita oração. Muita oração. Aqui, Rio de Janeiro, São Paulo. Com força, oração com força. Muita oração. E desde já também, vou lembrar, agradecer a campanha evangelizadora da Estrela aqui do Mar, que sempre me fez visita. E eu sempre, graças a Deus, todas a terça-feira, o povo ia lá. Era a irmã da Ias, que era dirigente, o senhor lembra a dirigente? Não. É uma baixinha, é a morena. É a irmã da Ias. Voltou novamente. Voltou, tá? Novamente. Ela todo dia, toda semana estava lá. Toda semana. Graças a Deus, eu agradeço a ela também, a campanha da Estrela do Mar. Muito obrigado. Desde já, Deus abençoe a ela. A importância, né, da oração, né? A oração, ela tem esse poder, né, de fazer mudar Eu sei que o senhor tem uma promessa de Deus, mas a gente precisa orar quando o nosso irmão está passando por aquela... E voltando aqui, a campanha evangelizadora, a visita, às vezes os irmãos, mas até entender a importância que é da visita, da ida na casa de uma pessoa que está passando por essa situação. Nosso irmão Thomas, que teve uma repercussão grande, passou na rede estadual, na maior emissora, foi um fato bastante repercutido, bastante conhecido, e onde teve uma campanha evangelizadora que fez toda a diferença, ou uma grande diferença na sua vida. E a conversa, Amaro, é que ele não... Que assim, venha o laudo, né? Não toma... Os médicos dizem que ele não tem mais jeito. A conversa é essa. Lá em Santo André, na época, o subprefeito é um companheiro chamado Peixoto. O senhor deve conhecer. Ele
quando eu soube do acidente, tal, aí o pai morreu. Quando mostrou o carro, ele disse, eita, morreu tudo. Morreu todo mundo aí. Realmente quem viu o a carro, impressão né? que fica é aquela. Morreu todo mundo. Vai, abre três Não covas. escapou ninguém, não. Abre três covas. Aí tem um rapaz chamado Lindo Olhar. Eu só conheço por Lindo Olhar. Ele passou na floresta lá e foi na casa da minha mãe. E só ele. E aí, ele morreu mesmo, não morreu? Aí minha mãe, não morreu não. É um milagre de Deus, não morreu não. Minha mãe sempre foi firme nessa palavra. Ele é um milagre de Deus, ele vai voltar. Pode fazer, pode abrir. Mas ele não vai. Mulher crente, né? Ele disse, não, ele não vai morrer. Dessa vez não. Ela sempre foi firme. Aí ele fez, não, porque Peixoto mandou abrir 3 covas, se quiser abrir 10, pode abrir. Mas ele não vai morrer. Realmente eu não morri. Estou aqui de Posse de Vitória. Lamenta a perca, mas se alegra com a sua vitória. Né? Sim, sim. A gente ri assim descontraído, mas é no sentido do senhor falando, né? No sentido do que a pessoa falou na hora, dizendo que abre 3 covas. Mas jamais a gente está tratando do E até sentido para trazer uma defesa, né? porque quando a gente está em outra entrevista aqui, geralmente Amaro está fazendo propaganda para empresa da Colgate, direto rindo e tal. Mas já é bastante. tem que rir mesmo, tem que ficar alegre. É verdade. Mas assim, a gente está conversando em relação a isso, mas que fique bem claro, a gente tem um grande respeito pelas percas, mas aqui a gente está falando do milagre que Deus fez e a gente tem que se alegrar pelo seu milagre, né? Porque a gente participou disso, a gente participou das orações, então, assim, foi como eu falei, chegou o irmão lá de Santo André, até eu não tinha conhecimento do senhor, mas eu orei muito pelo senhor, viu? Amém. Já eu digo ao senhor Amém. Graças a Deus. com firmeza de que eu orei muito. Através dos pedidos que chegavam, dizer assim, aquele irmão lá de Santo André. Sempre quando o Jonatas falando, é a hora da gente parar para comercial. Não, o Justino está de marcação comigo. Depois eu vou conversar direitinho com ele. Toda vez vamos tô brincando, Justino.